Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor André Leite, mais uma vez juntos no Questões de Matemática, hoje começando uma sequência de vídeos com uma revisão de análise combinatória. Então nessa revisão nós vamos ter alguns vídeos discutindo os conceitos básicos de análise combinatória e outros vídeos com exercícios resolvidos como exemplos. Então vamos começar pela pergunta básica, né? O que é análise combinatória? É a parte da matemática que estuda os métodos e técnicas de contagem. Mas contagem do quê? Contagem de agrupamentos formados a partir de elementos de um conjunto base ou de um conjunto de interesse, utilizando técnicas de formação de agrupamentos. Vamos discutir isso aí através de um exemplo que eu acho que a coisa vai ficar mais clara. Então vamos supor que você tenha um conjunto. Então eu tenho aqui um conjunto formado por 3 alunos. O aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3. E a partir deste conjunto eu quero constituir comissões de formatura. E essas comissões de formatura elas serão compostas por 2 alunos através de sorteio. Beleza? Então a pergunta lógica que surge dessa situação é: quantas comissões consigo formar? Como é um exemplo simples, um exemplo didático, o que a gente vai fazer é formar todas as comissões possíveis e depois contá-las. Então vamos lá, ó. Aqui do lado eu vou fazer a primeira comissão, seria eu sortear o aluno 1 e depois sortear o aluno 2. Segunda comissão seria eu sortear o aluno 1 e depois sortear o aluno 3. E uma terceira comissão seria eu sortear o aluno 2 e depois sortear o aluno 3. E aí eu não consigo formar mais comissões. Então a resposta aí para a minha pergunta seria a resposta aqui seriam 3 comissões. Então, se eu posso definir as comissões e contá-las, para que então que eu vou usar uma técnica de contagem, né? O problema é que nem toda questão de análise combinatória é simples assim. Então vamos complicar aqui um pouquinho, só para vocês poderem visualizar a dificuldade. Então, se a quantidade de elementos do conjunto base e ou os elementos utilizados na formação dos agrupamentos aumenta, o procedimento complica muito rápido, a ponto de ficar quase impossível esse procedimento de constituir todos os agrupamentos e depois contá-los. Vamos supor aqui, ó, que em vez de 3 alunos, eu tivesse 30 alunos nesse conjunto. E aí, ao invés de formar comissões de 2 alunos, eu fosse formar comissões de 4 alunos. Então, quantas comissões nessa situação nova eu conseguiria formar? Bom, se eu fosse utilizar um método semelhante ao que eu fiz aqui embaixo à esquerda, eu começaria fazendo alguma coisa assim, ó. Uma primeira comissão formada pelo aluno 1, 2, 3 e 4. Aí eu iria para uma segunda comissão, 1, 2, 3 e 5. E aí eu continuaria nesse processo, mas eu teria que trocar todas as posições, teriam que ser ocupadas por diferentes alunos a cada instante. Então eu ia chegar numa hora que eu ia ter uma coisa assim, lá, uma comissão X qualquer, ia ser uma coisa assim, o aluno 15, com o 28, com o 2, com 11, e aí eu ia começar a me perguntar, bom, mas será que eu já usei o aluno 28 antes em alguma outra? Será que eu já fiz essa comissão antes? Porque o número de comissões possíveis ia ser tão grande que, no mínimo, eu vou demorar muito tempo para constituir, para escrever todas as comissões possíveis. E 2, a chance que eu tenho de cometer um erro, a chance que eu tenho de me confundir, contar uma comissão 2 vezes ou esquecer de contar uma comissão é enorme. Então é por isso que a gente utiliza as técnicas de contagem para resolver questões desse tipo. A gente identifica a situação, aplica uma técnica adequada que vai dar um número de agrupamentos desse tipo aqui
que a gente consegue formar a partir de um conjunto base inicial, utilizando-se uma determinada regra para a formação dos agrupamentos. E essa regra, junto com o conjunto base, ela vai nos dizer qual a técnica de contagem adequada. Então, que tipo de questões nós vamos encontrar no nosso estudo de análise combinatória? Questões desse tipo aí, ó. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem reposição de letras e de algarismos? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? De quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol? Então, todas essas questões aí envolvem claramente um processo de contagem. A gente identifica, por esse termo aqui, quantos, quantas. Isso indica que a gente está trabalhando com um processo de contagem. Contagem de agrupamentos formados através de elementos escolhidos de um conjunto base. Aqui, no primeiro exemplo, 8 pessoas. No segundo exemplo, 26 letras, 10 algarismos. São os meus conjuntos base. Sorteios de números da Mega Sena. Então, eu tenho um conjunto de 60 números, eu tenho que sortear 6. Seleções da primeira fase da Copa do Mundo de futebol. Então, eu tenho ali um conjunto de seleções e eu vou ter que sortear os jogos. Então, eu tenho que formar agrupamentos ou subconjuntos a partir dos elementos de um conjunto base, seguindo uma determinada regra, e depois eu tenho que utilizar uma técnica de contagem para definir quantos agrupamentos ou quantos subconjuntos seria possível formar. Beleza? Então, quais são as técnicas e métodos que a gente vai estudar nos próximos vídeos? Então, o princípio fundamental da contagem, como o nome diz, é o princípio básico que a gente usa para fazer a contagem de agrupamentos, subconjuntos ou sequências formados, uma vez que a gente utiliza uma técnica de formação de agrupamentos como as permutações, os arranjos ou as combinações para formar subconjuntos ou sequências a partir dos elementos de um conjunto base. Nos próximos vídeos a gente vai discutir cada um desses conceitos em detalhe. Eu espero que isso possa te ajudar na sua preparação para o vestibular. Se você gostar, não se esqueça de dar um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e eu vejo vocês na sequência de vídeos de questões de matemática.